Achei muito interessante um artigo do site aletheia.org. Inclusive sugiro para vocês que visitem esse site, porque ele possui muitos artigos católicos. ptaletheia.org, pt.aletheia.org é a versão em português desse site. Nesse site nós temos muitos artigos para a nossa espiritualidade católica. É importante ter a consciência que a nossa espiritualidade católica exige que façamos pedidos em nossas orações. Porque às vezes a gente não tem a consciência exata do que significa orar. De uma forma simples, orar significa conversar com Deus. Mas se nós analisarmos com profundidade, nós vamos entender que orar significa ter uma intimidade maior com o Altíssimo. Significa manifestar a nossa pequenez diante de Deus. E isso inclui pedir. E a Bíblia, ela é muito clara nesse sentido. Alguns seguidores de denominações cristãs não católicas e até alguns católicos daquele grupo que chamamos de católicos não praticantes ou católicos mal informados, têm uma noção errônea de que não precisamos pedir em nossas orações. Deus sabe o que é melhor para mim, por isso eu nem rezo diariamente. Deus é amor, Ele está sempre comigo. Nem vou à igreja para orar. Quando a gente pede, e obviamente devem ser pedidos nobres, pedidos que estejam de acordo com a vontade de Deus, o canal principal, aliás, o único canal que existe para que façamos esses pedidos, para que manifestemos a nossa pequenez, o único canal é a oração. Quando a gente recita um Pai Nosso, quando a gente recita uma Ave Maria, que deve ser uma recitação profunda, consciente daquilo que está sendo dito, as pessoas acham que essa simples recitação já é uma oração profunda. Mas esta oração profunda deve estar encorpada com a consciência daquilo que está sendo dito. E alguns desmerecem essas orações, mas elas têm o mesmo valor do que uma oração pessoal. Elas são chamadas Ave Maria, o Pai Nosso e tantas outras orações oficializadas pela Igreja, podemos dizer assim, como orações comunitárias. Mas elas podem e devem ser feitas pessoalmente. Tanto de forma comunitária como de forma pessoal, elas devem ter nós devemos ter a consciência daquilo que estamos dizendo e termos também a certeza de que tais orações estão completamente de acordo com as Sagradas Escrituras, com o magistério da Igreja e com a tradição apostólica. A gente tem certeza de que nós não estamos cometendo nenhum erro com estas orações, mas elas acabam sendo, em certo sentido, um parâmetro para as nossas orações pessoais, ou que a gente chama de oração improvisada. De qualquer forma, tanto a oração comunitária, que pode ser feita pessoalmente, quanto a oração pessoal, elas são orações que precisam, aqueles que as fazem, precisam ter a consciência do que estão dizendo e não apenas as repetindo mecanicamente. Elas podem ser repetidas. A gente tem que ter essa tranquilidade. Elas podem ser repetidas, até porque Jesus ensinou o Pai Nosso.
que é uma oração comunitária, uma oração que tem uma receita, uma sequência lógica. As orações comunitárias, que obviamente são repetidas, podem ser repetidas desde que elas não sejam vazias. Rezemos com devoção, com piedade, com amor, com consciência. Isso com certeza vale para a oração pessoal. Alguns seguidores de denominações cristãs não católicas costumam chamar essas orações comunitárias de rezas e costumam chamar as orações pessoais de oração. Mas tanto reza quanto oração são palavras sinônimas. Biblicamente, inclusive, o Pai Nosso é uma oração. E se for colocar dentro desse contexto preconceituoso, até mal concebido, a oração do Pai Nosso acaba se tornando uma reza. Mas o que importa verdadeiramente é rezarmos com profundidade de consciência. Tanto a oração comunitária, o que alguns chamam de reza, quanto a oração pessoal, seguindo os parâmetros de uma oração conveniente, são válidas. O próprio Pai Nosso, ele é fundamentado biblicamente. Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos. Está lá em Mateus 6, dos 5 ao 13. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto recompensar-te-á. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe peçais. E aí ele ensina o Pai Nosso. Estes versículos mostram que, se seguirmos friamente estas palavras, nós não nos reuniríamos para orar. Nós não poderíamos fazer cultos públicos ou celebrarmos missas públicas. O que está falando aqui essencialmente é que devemos orar com piedade, com consciência, com amor, sem hipocrisia, sem frieza de coração. Não devemos multiplicar as nossas palavras pensando que com isso obrigaremos Deus a fazer o que estamos pedindo. Não. A repetição de palavras de orações, ela é completamente válida. A oração pública, ela é completamente válida, mas nós não podemos ser frios nas orações, não podemos repeti-las de forma vazia. Precisamos de piedade, consciência e profundidade neste momento espiritual. É exatamente isso que está sendo dito. Tanto que logo depois, a partir do verso 9, Jesus ensina uma oração recitada ou uma oração comunitária. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esses versos que estão nas Sagradas Escrituras confirmam a validade do Pai Nosso, confirmam que devemos repetir esta oração, mas não podemos ser hipócritas, frios, impiedosos, completamente distraídos durante uma oração.
Por isso, os versos anteriores, de uma forma bem profunda, nos pedem concentração, piedade e zelo na hora da oração. A Ave Maria, ela é fundamentada biblicamente, por exemplo. Uma parte repete as palavras do anjo Gabriel. A outra parte repete as palavras de Isabel, que está repleta do Espírito Santo. E a partir de Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, né? Toda esta última parte da Ave Maria, ela é aprovada pelo magistério da igreja, mas também tem fundamento bíblico. Em Lucas 1, 43, Isabel, cheia do Espírito Santo, chama Maria de mãe do seu Senhor divino, original Kyrios, um pronome de tratamento que é dirigido a Deus. Em João 2, do 1 ao 11, temos a primeira intercessão de Maria a Jesus Cristo. Rogai por nós, pecadores. Quando chamamos Maria de nossa mãe, estamos confirmando João 19, do 25 ao 27, quando Jesus, na cruz, entrega a Maria todos os discípulos que ele ama, todos os discípulos, porque Jesus é Deus, e Deus é amor, piedade e ternura. E neste mesmo momento, entrega ao discípulo que ele ama, todos nós, a sua mãe como nossa mãe. O catecismo, no parágrafo 2590, vai dizer: a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. No parágrafo 2621, Jesus ensina a seus discípulos a orar com o coração purificado, uma fé viva e perseverante, uma audácia filial. Por isso, aqueles versículos que estão lá em Mateus 6, antes de Jesus ensinar uma oração com receita, uma oração comunitária, uma oração recitada, uma oração que vai ser repetida por ordem de Jesus, que é o Pai Nosso. Jesus não está proibindo que a oração seja pública. Jesus não está impedindo que ela seja feita de forma recitada. Ele está pedindo uma fé viva, uma fé consciente. E aí continua o parágrafo 2621. Jesus incita os discípulos à vigilância e convida-os a apresentar a Deus seus pedidos em seu nome. Por isso, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo atende pessoalmente às orações que lhe são dirigidas. O próprio Pai Nosso tem 7 pedidos. As orações católicas costumam ser repletas de pedidos. Deus conhece nossas necessidades, mas nunca podemos deixar de rezar. Como já dito, o Pai Nosso tem pedidos. Santificado seja o vosso nome, é o primeiro. Depois venha a nós o vosso reino, o segundo. Seja feita a vossa vontade. Nós pedimos o pão nosso de cada dia. Nós pedimos o perdão de nossas ofensas. Pedimos a Deus que não nos deixe cair em tentação e que nos livre do mal. Mas além dessas intenções explícitas no Pai Nosso, nós também devemos agradecer e fazer pedidos pessoais a Deus. Podemos pedir saúde, proteção, trabalho. Esses são os pedidos convenientes, os pedidos nobres, que não ferem a vontade do Senhor. Nossos pedidos de socorro a Deus devem ser feitos. E às vezes não existem orações recitadas, orações comunitárias, orações que são aprovadas pelas Sagradas Escrituras, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja, como o Pai Nosso
e a Ave Maria, por exemplo. Por isso, o professor Felipe Aquino publicou um artigo onde temos sugestões de pedidos que todos os cristãos deveriam incluir em suas orações pessoais. Primeira sugestão, que desde amanhã possamos sentir o amor de Deus, para que a alegria do Altíssimo seja a nossa força durante todo o dia. Segundo pedido, que Deus expulse de nosso coração as trevas do pecado e faça-nos alcançar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Terceira sugestão, que Deus nos dê a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Quarta, que Deus faça de nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Quinto pedido, que possamos guardar sempre os seus mandamentos, para que, pela força do Espírito Santo, ele permaneça sempre em nós e nós nele. Que Deus nos dê a sua sabedoria eterna, para que ela sempre acompanhe e dirija os nossos desejos, pensamentos e trabalhos. Sétima sugestão, que Deus não permita que no dia de hoje sejamos motivo de tristeza para os que convivem conosco, mas causa de alegria para todos. Oitavo pedido, que Deus ilumine as profundezas de nosso coração, para que não se prenda em desejos tenebrosos. Nona sugestão, que agrade a Deus o cantar dos nossos lábios e a voz da nossa alma, e que ela chegue até Ele. E décimo pedido, décima sugestão, que sobre nós venha a sua graça da mesma forma que nele nós esperamos, com fé e alegria. Deus conhece as nossas necessidades, mas nunca podemos deixar de rezar, nunca podemos deixar de orar, nunca desanimar de pedir e nem perder a fé. Deus tem a sua hora e nós temos que saber esperá-la com essa mesma fé. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, no parágrafo 2696, os lugares mais favoráveis à oração são o oratório pessoal ou familiar, os mosteiros, os santuários de peregrinações e, sobretudo, a igreja, que é lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial e o lugar privilegiado da adoração eucarística. Esses dois parágrafos, esse que a gente acabou de ler, o 2696 e o 2621, eles estão completamente de acordo com Mateus 6, do 5 ao 13. E também de acordo com Mateus 7, do 7 ao 12, que fundamenta a necessidade de manifestarmos os nossos pedidos em nossas orações. Está lá em Mateus: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Mateus 7, do 7 ao 12. E aí o Catecismo da Igreja Católica, ele resume toda esta importância acerca da oração, do parágrafo 2752 ao 2755. A oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. O combate da oração é inseparável do combate espiritual necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo. Reza-se como se vive,
porque se vive como se reza. Por isso a importância da oração na espiritualidade católica. No combate da oração, devemos enfrentar concepções errôneas, diversas correntes de mentalidade, a experiência de nossos fracassos. A essas tentações que lançam dúvida sobre a utilidade ou a própria possibilidade da oração, convém responder pela humildade, confiança e perseverança, aspectos que devem ser observados, como já dissemos, na hora de orar. As dificuldades principais no exercício da oração são a distração e a aridez. O remédio está na fé, na conversão e na vigilância do coração. Duas tentações frequentes ameaçam a oração. Começa o parágrafo 2755. A falta de fé e a assídia, que é uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, que leva ao desânimo. Também temos o 2756 e o 2757. A confiança filial é posta à prova quando temos o sentimento de não ser sempre ouvidos. O Evangelho nos convida a nos interrogar sobre a conformidade de nossa oração com o desejo do Espírito. Quando estamos orando, também podemos nos avaliar se estamos realmente seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Orai sem cessar. Rezar sempre é possível. É mesmo uma necessidade vital. Oração e vida cristã são inseparáveis. Com essas frases do Catecismo da Igreja Católica, eu termino este vídeo pedindo a Nosso Senhor que nos ajude sempre nas nossas orações, para que possamos manter a seriedade, a concentração, a profundidade, consciência e de coração, que possamos sempre orar como se convém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.